Vamos falar do Santos, começar então com o Campeonato Paulista, olhando para o Santos do Neymar, que venceu pela primeira vez com o craque aí voltando, né, ao futebol brasileiro, que marcou e deu assistência. A gente começa o papo ouvindo então os personagens dessa vitória santista ontem. O Neymar ontem, tal como o Guilherme e o próprio Soteldo, tiveram na parte final do treino, durante um largo período de treino, a utilizar o método de repetição, quer nas bolas paradas dos livros frontais, quer nas próprias grandes penalidades. E isso lembra-me a história dos grandes jogadores, e eu vou colocar, obviamente, ao nível do Messi e o Cristiano Ronaldo, o próprio do Neymar e do Messi, que têm esta capacidade de entender que têm que fazer as coisas pela repetição. E o penalti que vimos hoje, eu vi-o ontem muitas vezes, porque estava exatamente atrás do golo, da forma como ele tão bem o sabe executar. Vamos ser cautelosos em relação à forma como no dia mais um, quer no dia mais dois, ele se encontra. Neste momento a verdade é que tem recuperado muito bem, tem tido esse tipo de participação. Sabemos que agora vamos ter menos tempo para a preparação deste jogo, ou melhor, menos tempo para a recuperação, para a preparação desse jogo. E então vamos ver como é que ele chega amanhã ao CT. Eu tô feliz, né, pelo jogo de hoje, não só meu como da equipe também. Eu acho que todo mundo tá de parabéns. E quanto ao meu jogo, estou feliz por estar jogando mais minutos, por estar participando cada vez mais, né? Sinto que venho melhorando fisicamente. E é isso, acho que não é de uma hora para outra que eu vou estar 100%, é óbvio, esse é o quarto jogo seguido que eu estou jogando, mas estou muito feliz, estou ficando cada vez melhor, me sentindo cada vez melhor dentro de campo. E nosso time também. Então, parabéns pela vitória hoje, era muito importante vencer, a gente sabia disso. E é isso, agora é descansar, quarta-feira tem mais. Tá então o Pedro Caixinha, técnico do Santos, e também o Neymar falando. Um gol, uma assistência, 2 finalizações, 5 chances criadas. O cara que mais criou chance ontem na vitória santista. 74 ações com bola, dribles tentados 7 e 5 posses recuperadas. Ele jogou 85 minutos. São 2 coisas distintas ontem para a gente falar, né? Assim, acho que a atuação dele individual e o jogo coletivo do Santos. Acho que assim, que talvez não estivesse funcionando, pelo menos não funcionou desde que ele chegou. Foi assim, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, até nos jogos anteriores, né? Principalmente, acho que no lado defensivo. Vocês acharam um time mais equilibrado? O Santos que, acho que fez o melhor jogo dele desde que o Neymar chegou, né? O Santos coletivamente, e acho que até o Neymar, fisicamente, me parece estar mais inteiro até. Você gostou, Eugênio, do Santos ontem? Ou mais do Neymar, ou mais do Santos, ou dos dois? Então, antes, como é que chama, professor, que a gente faz um disclaimer? Antes, é o seguinte, o Água Santa é um dos piores times do Campeonato Paulista. Ponto. Entendi. Não, entendi. É importante pontuar. Pontuando. Eu já entendi o seu comentário também. Isso antes, agora a gente vai para a realidade. O Santos jogou muito bem. O Santos mostrou um entrosamento muito interessante entre essas principais peças da frente, que são o Neymar, o Guilherme, o Soteldo. Parece que eles estão começando a se entender melhor. É natural que o Neymar vá melhorando fisicamente e aí, conforme ele vai tendo mais segurança, o futebol vai aparecendo mais. Ele passa a ter confiança para fazer jogadas muito bonitas como essa, como a jogada em que sofre o pênalti. Então, é natural que todo mundo olhe para o jogo, ainda mais porque esse jogo aconteceu logo depois de um clássico horroroso, em que não se viu futebol. Pois é. Aí todo mundo vê o Santos, Neymar dando cavadinha, toque daqui, tabela. Né? Todo mundo acha, fica muito feliz. E é natural. A gente tem falado aqui, né? A própria minha testemunha, quase que diariamente, que eu tenho falado, gente, o futebol tem os seus processos, a natureza não dá saltos. Então, com o tempo, é isso, o time vai melhorando, o time vai começando a se achar, o Neymar vai ganhando força, vai ganhando equilíbrio, e a gente não sabe qual é o limite do time, mas ele melhora, naturalmente ele melhora, ontem foi assim. Me parece que o ambiente está muito bom entre os jogadores, esse passe aí do Neymar para o Guilherme fazer o terceiro gol, depois eles vão comemorar juntos. Desde o primeiro dia, você vê já uma relação forte do Neymar com o Guilherme, mas eu vejo agora o Soteldo entrando nessa dança também.
Então, um momento muito interessante, muito legal. A torcida que foi lá com certeza vibrou, curtiu. E é esperar os próximos passos. Né? Classificação, e aí a partir daí qual vai ser o desempenho do Santos. Lembrar que no jogo com o Corinthians, claro que o resultado não foi bom, mas teve um momento no jogo que o Santos também estava ali, no início especialmente, né? Em cima, buscando, tentando. O primeiro tempo do Santos contra o Corinthians foi bom. Sim. Assim como tentou fazer contra o Palmeiras. Tentou equilibrar no primeiro tempo. Aqui no segundo, perdeu fôlego. Vocês conseguem ver já a evolução do jogo coletivo do Evolução Santos? é a palavra. Do isso, coletivo e do individual do Neymar. Né? Também, olha, o rapaz não jogava há tanto tempo. Aí chega aqui, é tudo da mão para a boca. É jogo e recuperação. Jogo e recuperação. Jogo e recuperação. Ele só vai ter um tempo para se cuidar se o Santos cair fora. Antes. Isso nenhum santista quer. E talvez não aconteça mesmo, né? E tem essa situação. Primeiro que ontem a gente merecia um pouquinho de futebol. Esse negócio da cronologia foi importante. O jogo veio logo depois. Foi um alívio, né? Que a gente vinha ali de um clássico realmente deprimente para quem gosta de bola, né? E aí aparece o Neymar fazendo as coisas que ele sabe fazer. O time acompanhando o ritmo dele em termos de motivação, em termos de diálogo com alguns companheiros. Ele, por exemplo, poucas chances teve de dialogar com o Soteldo, porque até aqui o Caixinha tem jogado, principalmente nos jogos mais difíceis, né? Na Arena Corinthians, por exemplo. Ou é um ou é outro. Neymar não tem jogado. Ontem eu considero que ele jogou o jogo inteiro, 85 minutos, praticamente o jogo todo. É uma partida normal. Ontem sim. Fez gol de pênalti, mas o pênalti é a jogada dele. A assistência que ele dá para o gol do Guilherme não é qualquer assistência. É uma assistência que ele está participando muito do jogo. E uma das dúvidas, no chão. Fisicamente. Literalmente ralando a bunda, como dizem, né? O Neymar no Santos vai ralar? Vai. Já está ralando. Então esse é um lado bom. Agora é aquela coisa, nem todo adversário é água santa. O Botafogo, que o Santos inclusive não venceu, também era àquela altura o pior do campeonato. E o Santos não conseguiu vencer. E ontem conseguiu. Então, acho que é o que a gente chama de evolução, né? É aos poucos. Lento, gradual e seguro, como diria um antigo general da ditadura militar sobre a abertura do país. O Santos está evoluindo como pode evoluir, né? Lenta, gradual e de uma maneira bastante segura. Indo aí, o Santos era o último do grupo, agora já é o primeiro. O grupo é o grupo do menor número de pontos, mas ao mesmo tempo mais equilibrado. Acho que dá para considerar, pelo andar da carruagem, o Santos chegará aos mata-matas e aí terá chance também de ganhar moral, né? De repente vai passando de fase, pode surpreender. E o Campeonato Paulista o Neymar conhece como poucos, Sim, né? Já ganhou, já perdeu. Eu quero ouvir a Mari também sobre o jogo ontem. Antes, o Eugênio, foi pênalti. Pênalti, Eugênio? Então, Foi pênalti. você olha o pênalti assim, a primeira vez que eu vi ao vivo ali, pênalti. Só que eu sou daquele chato que eu paro, aí vou ver, boto câmera Esse é o VAR, lenta. esse é o VAR. Achei que essa... Volto de novo. Pênalti, o zagueiro do Água Santa tenta dar uma bundada nele e estica o pé ainda para trás. Na verdade, olhando na câmera lenta, na câmera de baixo assim, ele força o contato. Mas ele recebe o contato. Não recebe. Não recebe. O zagueiro, ele tá ali, ele tá tentando acompanhar a bola, ele ajeita o corpo. O Neymar vai e tromba a perna na parte posterior da perna do zagueiro. O lance. Esse lance, assim, a gente vai dizer 1000 vezes que foi pênalti. Mas ué. Ele dá a letra e ó. Mas o lance foi diferente Não, mas desse? tem a perna do rapaz. Eu ali. também A perna do rapaz não faz movimento, por isso que eu fui procurando na câmera lenta. De baixo. Aí, Eugênio, a o perna juiz dele, até Eugênio. dobra. Dobra porque o Neymar bate na perna dele. mas Ele tá com a perna no chão, o Neymar bate na perna dele e aí ela dobra. O professor tá muito quieto, professor. Mas assim, não vou criar polêmica em cima disso, tá? É um pênalti naturalmente marcável. Sim. 99,9% das pessoas marcariam pênalti. É só que você vai olhar no... É a malandragem de você buscar o contato na área. O zagueiro Faz parte do reclama futebol. pouco para quem não tocou, né? E acho que ele olha e fala, foi no Neymar, então tudo bem. Os caras do Água Santa nem reclamaram. Nem adianta reclamar, porque não vai voltar. Mas Quer mais o colocar, Neymar projetando produção? o corpo para cima dele do que ele esticando a perna para fazer o pênalti. Se quiser colocar... Olha o Fernandinho do Ó, Cavaco. Fernandinho. Aí. Grande tricolor Eu gaúcho. nunca vi nenhum vídeo do Fernandinho tocando. Manda aí, Já viram? Fernandinho. Manda um áudio pra gente, Fernandinho.
Mandou uma vez? A produção tá falando? Mandou? Eu quero ver, né? Vamos botar o áudio do Fernandinho. O Neymar se jogou nas pernas do adversário. Só é pênalti na Vila Belmiro. Na Premier League, professor Mário Eugênio, vocês conhecem tão bem a Premier League, ele levaria cartão amarelo. Não sei se levaria a Premier amarelo, League mas também acho que tá não dando seria uma vacilada. pênalti. Ontem, no jogo do Liverpool, Liverpool e Wolverhampton. Liverpool. O Liverpool. O árbitro voltou atrás num pênalti do Diogo Jota, Ele foi português. escandaloso, porque não houve nem contato. Ele sequer Ele houve tinha que contato. voltar mesmo. Quem acompanhou ontem o jogo, Ela né? deu o carrinho no vazio, o Diogo Jota aí estica a perna e ainda deu um chute no cara. Foi, pra né? forçar um Mas na hora contato. pareceu que foi pênalti, Pra né? dizer que teve um contato ali. Não foi absolutamente nada. Ô Mari, você gostou do Santos ontem? Gostou mais do Neymar? Gostou dos dois? Eu gostei da atuação do Neymar, gostei da atuação do Santos. Eu acho que tem algumas coisas ali para a gente pontuar e para a gente destacar e perceber se de fato está de acordo com o que o Caixinha vai promover na equipe nas próximas rodadas. Primeiro que para o Neymar, ele precisaria se provar em qualquer circunstância, em qualquer escolha desse momento da carreira dele. Mas se provar com acolhimento torna as coisas muito mais fáceis, né? Então, ele está num lugar que acolhe muito ele está com uma torcida que é apaixonada, ele está na cidade da família, dos amigos, ele está com a família, ele está com os filhos. Então, assim, a tendência era, de fato, isso tirar um pouco o peso do que ele possa ter passado nesse 1 ano e pouquinho tentando superar essa lesão. Dito isso, ele tem um objetivo claro, né? Que é a seleção, que é a Copa do Mundo. E eu acho que isso, para além de outras motivações, de ficar ou não ficar no Santos, voltar ou não voltar para a Europa, está, de fato, colocando ele nessas condições de buscar ser cada vez melhor, estar cada vez melhor fisicamente, desempenhar, ajudar o Santos. As coisas poderiam não acontecer porque conquistas dentro do Santos não dependem só dele. Precisa de um time, precisa de jogadores, precisa de um trabalho já acontecendo, né, com o Caixinha. Então, as coisas poderiam e podem ainda, né, não decorrer da maneira como a torcida imagina, e isso pode não passar pelo Neymar. Então, assim, a contribuição dele está ali dentro de um contexto muito claro de um objetivo pessoal, que é a seleção brasileira, que é a Copa do Mundo, e, claro, o que ele imagina é ficar no Santos, não ficar no Santos. O pai dele tem ali, né, todo um propósito também para além do campo e bola com o Santos. Então, acho que essa melhora que a gente está vendo dele é tudo resultado desse claro objetivo que ele tem e está desenvolvendo dentro do Santos. Agora, como equipe, teve algumas mudanças que o Caixinha promoveu, né, do clássico para cá. Então, ele troca a lateral, o Sherman ontem entra na lateral direita, o meio de campo ele troca também com o Schmidt por ali, o Pituca não vive um bom momento, o Rincon depois sai do banco de reservas e entra, o Caixinha ainda está nesse momento de identificar os jogadores. Então ele inicia uma temporada aparentemente como o Gil, já ali das últimas opções da zaga, e o Gil volta a ser, né, relacionado, titular. Então vai se formando talvez ali uma dupla de zaga com o Zé Ivaldo, que depois precisa sair já no intervalo. Então acho que dando alguns sinais esse time do Santos. E aí acho que entra numa questão também como que eu falei, eu não lembro em qual programa aqui que eu falei, se foi no Sport Center ou se foi aqui. Para mim, a peça mais difícil desse encaixe dos reforços, principalmente do Santos, é o Tassiano. Porque você tem o Neymar e aí agora o Barreal, que talvez briguem pelo mesmo lado do campo, porque o Barreal também já falou, né, que é onde ele gosta de atuar. Você tem o Soteldo, que você consegue adaptar ele em alguns lugares. Você tem o Guilherme, que você não tira do time. E você tem o Tassiano e o Tiquinho. Ontem o Tassiano entrou como esse jogador referência lá na frente. E tem até um lance depois, né, que ele e o Neymar tentam ocupar o mesmo espaço exatamente ali na referência, de um passe muito bacana que pode se tornar uma tentativa clara de gol. E aí eles batem cabeça ali, porque tá os dois ocupando o mesmo espaço. E aí o Tassiano é esse jogador mais avançado, né? Ele foi progredindo no campo, e o Tiquinho também é esse jogador referência. O Tiquinho ainda não está no seu melhor momento. Ele ainda precisa do condicionamento físico, acho que ele ainda precisa de ritmo de jogo. Eu não sei, de fato, se será o Tiquinho de 2023, principalmente o primeiro semestre do Tiquinho de 2023. Então, ontem entra o Tassiano e eu acho que a partir daí
do jogo de ontem, que outras peças começaram a entrar, entre aspas, no lugar de alguns titulares, o Caixinha também já consegue identificar. O esquema de ontem com o Soteldo, com o Guilherme, com o Neymar e com o Tassiano sendo essa referência, não é um esquema que você monta contra um adversário mais forte. Sim, acho que talvez ali você defensivamente vai sofrer. Exato. Então, o Caixinha encontra situações de jogo. Parece que do meio para frente ele tem já algo mais desenhado, né? Talvez ele tenha alguma coisa mais definida. E do meio para trás, pode até ser que ele tenha, porém ainda não é o time ideal. Eu acho que é aí que vai entrar o Tassiano. Não imagina o Tassiano como um homem de referência, não. Quem tem Tiquinho espera um melhor Tiquinho de 2023. Para você não precisar usar O Tassiano entra para segurar a barra dos outros. No Bahia, ele virou centroavante, atacante, fazedor de gol, porque o Bahia precisava disso. O Santos não precisa desse Tassiano. Eu acho que é mais útil o Tassiano. O velho Apolo Washington Rodrigues, ele sempre dizia o seguinte, se você perguntar para um jogador qual é a melhor posição, qual é a sua posição que você gosta de jogar? Entre os De outros. que lado você gosta de jogar? Eu gosto de jogar do lado de dentro. Sim. O negócio é estar dentro do time. O Tassiano é um jogador que tem um potencial para jogar até um pouco mais recuado. E que é o que para o Santos isso é importante. Para Pra os outros brilharem, qualificar ali volta aquela a fase ser um o pouco mais- Tassiano de outros tempos. Joga ali como segundo homem de meio campo. Mas eu acho que enquanto o Tiquinho não chega nesse auge da Mas ele não vai ser o condição 9. dele... Ele não pode Não, ser eu o também 9. não acho que ele será esse 9. Mas ontem ele entra, e eu até achei ele um pouco meio perdido ali, não muito participativo, porque o jogo gira muito em torno desses três, principalmente, né? Soteldo, Neymar e o Guilherme. Eu acho que o Tassiano, para mim, é a peça mais difícil de encaixar nesse Ainda assim entregou um gol, né? E ainda se Entregou um dos gols do jogo, mas eu esqueceria essa história do Tassiano atacante. Isso aí foi um momento da carreira dele no Bahia, muito obrigado, valeu. Agora volta a ser o Tassiano de sempre, que é o que o Santos precisa, até para ter esse entrosamento de Soteldo, de Neymar, de Guilherme. Alguém precisa fazer o trabalho sujo por esses caras. Você dá mais liberdade para o Caixinha poder pensar nesse time ali de frente. Eu acho que é isso. Quem tem um jogador como o Tassiano, ele tem essa Tassiano é utilidade, muito Investiu, essa hein? valência. Investiu. Muito mais o jogador, se pensar numa orquestra, né? Da base do que um solista. Não é só solista. Pensa numa orquestra. Você tem os instrumentos da base ali atrás. Que normalmente é mais a coisa da percussão ali. E você tem o solista, o cara que vai tocar aquele violino. Ele não é o solista, tá longe de ser. Traduz isso para a escola de samba, Eugênio, para ver se fica mais claro para mim. A base de uma bateria de escola de samba são os surdos de marcação. Tá. Então, ele é mais lá atrás do que um tamborim que fica solando o tempo inteiro Professor, na bateria. Qual é a batida dele? Aprendeu a aula, professor? Aquele fundo sem o qual não rola. É o que dá referência pros outros. isso. Boa, você foi bem demais nessa. Neymar pai. Neymar pai e Neymar filho, tá? Vamos dar uma olhada no que falou o Neymar pai? O Marcelo Teixeira, abre aspas para ele, abriu as portas para trazer parceiros. Nosso projeto não é projeto de 5 meses, apesar do contrato. Viemos para que o Santos seja reestruturado e achar parceiros. E o Marcelo deu aval para isso. Entrevista ontem para a TNT. Já o Neymar falou. Vamos ouvi-lo, então, agora. Vamos ter calma. É um contrato que nós fizemos, né, pensando não somente entre os dois, né, na verdade, um está ajudando o outro. Né, o Santos está me ajudando, abriu as portas para eu me reencontrar com o futebol, me reencontrar com a alegria. Então, foi o que eu falei para meu pai, eu não queria fazer um contrato longo, porque eu não sabia como eu ia voltar, né, não sabia como eu ia me sentir esses meses. Né. Tudo pode acontecer, o Santos sabe do amor que eu tenho por esse clube, o respeito que eu tenho por eles, e quando eu estiver aqui dentro de campo, onde eu mais gosto de estar, eu vou me doar 100%. Então, vamos com calma, vamos pouco a pouco, vamos curtir esses momentos, curtir esses jogos. E foi o que eu falei, é o começo de uma grande era para o Santos. Eu tenho certeza que o Santos vai se reerguer, vai voltar ao topo e estar onde merece. O Neymar manteve o discurso desde que chegou, Alinhado. né? Um discurso mais cauteloso em relação ao tempo de contrato, né? A permanência dele no Santos. Já o Neymar pai foi um pouquinho mais claro ali, né? Deu mais abertura em Viemos relação... para ficar. Não é? Você não achou, prof? O Neymar pai já foi um pouquinho mais diferente no tom em relação a essa permanência
do filho dele. Acho que o Neymar pai, ele pode projetar um pouquinho mais para frente, né? Assim, a cobrança dentro de campo para o desempenho vem em cima do Neymar filho. Acho que a cautela do Neymar, ele tá certo no discurso, assim, é desfrutar mesmo do momento, jogo a jogo, ganhando mais minutagem, desempenho, entrosamento. O Neymar pai já pensa no negócio lá na frente, e negócio mesmo falando, né? A relação que ele quer criar dentro do Santos. Essa passagem do Neymar me lembra assim, um leasing, que é o aluguel com opção de compra. No caso não de compra, mas uma permanência mais longa, né? Eu acho que essa permanência mais longa é fundamental, inclusive, para outros objetivos da carreira dele. Há quem diga que ele queria um contrato curto para retomar o futebol e a visibilidade, para depois ir para outros projetos, talvez futebol nos Estados Unidos, para um clube na Europa. Mas até para isso, eu acho que ele precisa de um período mais longo do que esse desse contrato inicial. Esse contrato inicial é um tirinho muito curto. Tirinho curto de número de jogos, um tirinho curto em relação à disputa de campeonato importante, que é o brasileiro, não tem fôlego para cobrir o brasileiro inteiro, um período curto em relação a número de partidas mesmo, né? O contrato, na teoria, determina um número de meses que, na prática, não representa isso. Lembra os TCCs que a gente faz lá na Casper Libra? Tem um ano para fazer o TCC. Você sabe que não é um ano. Começa em março, tem que defender em novembro. Eu sei bem, prof. E você sabe, de vários. Então vai ficando cada vez mais curto. E digo mais, o Neymar só vai ter um número grande de jogos pelo Santos pela loucura que é o Campeonato Brasileiro. Porque em qualquer lugar do mundo, dentro desse período de contrato, ele não teria esses 20 jogos. Eu só queria saber se o professor foi o seu orientador de TCC. Em dois, eu Duas vezes. Dois TCCs. Duas vezes. Da graduação e da pós. Mas para por aí, né? Alunaço. Tem aluno que nem entregou o trabalho final pro professor ver antes de entregar. Eu cantava para ele assim, Acredita isso? se todos fossem iguais a você. Ah, que maravilha. Que Dois. maravilha viver. Será que eu tô devendo uns almoço e janta pro professor ou não? Tá ou não tá? Nada, tá pago. 2 TCCs. Talvez seja 1 ano e 5 meses, né? Até a Copa de 2026, que é no meio do ano. Aí sim, esse era o... Ele falou... Ele Sabe qual é tirou o drama pé, disso? né? O drama pro torcedor do Santos? O torcedor quer ver o Neymar jogando muita bola. Sim. Vai que ele realmente engrena agora, grandes atuações, entra em forma, joga demais, chega ali no mês de junho voando. Janela europeia. O pessoal da Europa, opa, Desce o olho. tem alguma coisa acontecendo aí. Aí pro torcedor do Santos, vai embora o Neymar. Será? Assim, a ideia do contrato de Isso 5 pode acontecer, meses de fato. é exatamente por isso. Claro. Ele se Então assim, o recoloca na torcedor quer vitrine, que ele né? jogue muito. Mas se ele jogar demais, talvez ele vá embora no meio do ano. Fazendo a projeção da carreira dos outros, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Ele segurando até 2026 na Copa do Mundo, vamos supor. Ele joga bem aqui, talvez nada extraordinário, mas jogue bem. Faz uma boa Copa. Ele teria quanto? 30 e... Não, quatro, para né? clube grande vai ser mais Então, difícil. isso que eu tô perguntando. É exatamente esse o exercício. Ele teria 34 em 2026, né? Depois da Copa. Teria 34 anos depois da Copa, iniciando uma janela, já que a Copa é no meio da janela, né? Na abertura da janela no meio do ano. Você acha que já não teria mercado, por exemplo, para ele, assim? Acho que seria mais fácil antes da Copa. Tá. A não ser que ele reduza muito as pretensões salariais, enfim. Já não é. Não vai Várias ser mais o que coisas, ele né? foi ganhar no Paris Saint-Germain, quando trocou o Barcelona pelo PSG. Não Mas vai ainda ser assim é um mais. jogador caro, A né, maior se você transferência pensar. da história e tal, isso aí não vai acontecer. Não. Independente Mas é claro se que for vai essa atrair. janela ou a outra, né? Não. Mas assim, vai atrair atenção. Claro. E aí é para fazer um contrato de no mínimo 2 anos, 3 anos e tal. Atenção do quê, Eugênio? De clubes europeus. Não, sim, eu O que quero se que você dê comenta nome nos aos bastidores, bois. o que se comenta nos bastidores é que o sonho dele seria voltar ao Barcelona, né? Mas o Barcelona financeiramente precisaria talvez fazer muito malabarismo, né? Pra... Não, mas Cara do essa é a United. grande questão. Pilo. E será que Cara, hoje... Quem, Mari? United, desesperado, que sai fazendo mercado Você assim. quer acabar com a carreira do Neymar? Então, por isso que eu tô falando. O United ele faz Respeita isso. o Manchester O United. Mas United eu ele acho, faz isso eu com acho que o vários sonho jogadores. dele seria o Barça. E ele hoje, se o Santos consegue pagar o Neymar, o Barcelona não poderia pagar. A questão é que o Barcelona tem a questão de limite, né? Não está conseguindo pagar hoje, né? Não, nem isso, é que ele não pode botar o jogador. Então, eu digo Exato. pagar, eu quero tem dizer um teto. encaixar, né? O Barcelona não Teve está conseguindo que encaixar hoje. mexer peças para
encaixar. Encaixar o Dani Olmo e tal. Talvez agora com o Camp Nou voltando, né, o Barcelona consiga um pouquinho mais de respiro em relação ao financeiro para poder encaixar o Neymar. Pensar em E Barcelona. precisa o Neymar Muita utopia pensar em Barcelona. voltar a jogar um futebol, tudo bem, ele está evoluindo aos poucos, o futebol Estamos projetando muito lá na frente, mas o Barcelona, para atrair a atenção do Barcelona, ainda precisa mais do que ele vem fazendo, né? É muito pouco. Então, é questão daqui até o meio do ano. Vamos lembrar, gente, nós estamos falando de um jogador reconhecido mundialmente. Não é um qualquer que está começando agora. Você gosta do United, ou Eugênio? Eu adoro o United, mas o momento é péssimo. Eu concordo. É um carinho. O momento é horroroso. Acabar com a carreira do Neymar. Não, mas Eu falei que é a cara do United, não falei que é a cara do Neymar. Cristiano Falei que é a Ronaldo cara já do United. tentou. O Antony saiu do United, tá comendo a bola no Betis. Tá voando no Betis. É isso. O Betis não dá, né? Por exemplo, O United hoje puxa para baixo o jogador. Sim. Não dá. Não seria uma boa para É ele. legal fazer esse exercício, né? Para onde ele iria? E seria a contramão do que ele tentou no Paris Saint-Germain, né? Que aí era um clube com potencial, com ambição. E volta a ser protagonista onde, não né? Porque no conseguiu. Santos ele é protagonista. Sim. Mas assim, são caras de posições diferentes e carreiras diferentes também. Mas o Lewandowski faz um movimento de ir pro Barcelona, não é voltar, é de ir, né? Porque ele nunca tinha passado pela Espanha, aos 30 e quanto? 4 já. Mas tava Não é? como? Mas estava como quando ele vai pro Barça? Não é como ele tá. Até agora ele tá, né? Então é isso. Ele é artilheiro de novo. Mas, sei lá. Por que ele não? Ele faz um movimento também com 34, 33. O torcedor Sei do lá, Santos deve estar adorando essa conversa. Não, Hã? Vamos ver o Mas vídeo. não, Pode tá falar. aí, Mas é o grande drama que eu falei, que Claro. a conversa começou quando eu falei, é um drama, quer que jogue. Mas se jogar muito, pode ir embora. Mas é legal esse papo, vai. É legal pra Chama caramba. A gente atenção quer ver o demais. Neymar jogar, né? Jogar bem, claro, no Santos, mas a gente sempre gosta de ter um brasileiro na Europa, né? Até porque a seleção tá de olho nisso, né? Aí a gente transmite aqui todo final de semana, né, Precisa. Mari? Exato. Eugênio, o prof não faz tanto jogo... Tê-lo aqui, transmissão, viu? mas assiste, claro. É legal pra caramba, né? Você poder transmitir um brasileiro, narrar o gol do brasileiro. Claro. Ó o Jackson. O Neymar é 50% melhor do que todos do futebol brasileiro. Sem velocidade. É mais rápido que todos, simplesmente pela inteligência. Eu acho que ele é uns 70%, 80%. Eu também achei esse 50 pouco, né? Bota uns 75 aí. O Tadeu flamenguista. Tem outros times melhores preparados do que o Santos pro mata-mata. Se passar pro mata-mata, será a zebra. Ano passado era time de Série B e foi vice-campeão. Então. E ganhando a Mas primeira. o Paulista permite essas zebras, né? É claro. Aí fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians. Tá bom. Numa dessas... Permite vitamina. O time chega dopado positivamente, A vitamina psicologicamente. S. Vitamina né? S Vai de ganhando, Santos. vai passando. Vitamina tudo. N de Neymar. É isso aí.